O primeiro foi nessa fase de não acreditar no digital, mas fazer mesmo assim, porque eu não tinha outra saída, eu tinha que me colocar em movimento, se não fosse daquela forma, ia ser de outra, mas eu precisava fazer alguma coisa. Olá, seja bem-vindo ao Clutch Podcast. Aqui eu vou trazer pessoas que estão numa trajetória inspiradoras para que junto a gente possa compartilhar insights, dicas, para que você também possa aplicar isso na sua caminhada. Eu sou Guilherme Torrejão, irei conduzir essa conversa e hoje a nossa convidada é a Roberta. Muito obrigado, Roberto, por estar participando aqui junto com a gente, poder compartilhar um pouco da sua trajetória, para a gente conseguir inspirar as pessoas e ajudá-las em seus caminhos. Então, primeiro eu queria que você se apresentasse para quem não te conhece, para a gente começar o nosso bate-papo. Primeiramente, muito obrigada, Guilherme, pelo convite, é uma honra estar aqui. Meu nome é Roberta Santos, sou sócia fundadora e copywriter da Você Ligado. Então, mesmo tendo fundado a empresa, eu gosto de ser a pessoa que escreve as páginas que você vê por aí, anúncios, e-mails, até mesmo posts, tudo que envolve uma tomada de ação imediata, um copy escreve. E é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Bacana, Roberto. E para começar, eu queria saber de você como que você chegou, né, a ser uma copywriter. Como é que foi a sua trajetória chegar até essa profissão nova, né, que está ganhando esse mercado cada vez mais? Começou hoje, há uns 7 anos atrás, e eu não sabia que era isso que eu fazia no começo, porque o país estava meio em crise lá em 2014, e eu estava fazendo faculdade de processos químicos, era uma faculdade estadual, eu estava meio quebrada, não tinha nem mais dinheiro para o ônibus, e aí eu não sabia o que fazer, eu não tinha nenhuma habilidade, eu só sabia um pouquinho de exatas, e eu tinha estudado muito inglês enquanto eu trabalhei, quando eu tinha uns 18 anos no shopping, tinha juntado uma grana, então a única coisa que eu consegui fazer foi um curso de inglês. Então, eu em um ano já me formei, porque eu tinha estudado antes sozinha, né? Então entrei no nível mais intermediário e aí me formei no avançado. Então, eu queria dar aulas de inglês, que era a única coisa que eu sabia fazer. E aí eu consegui um emprego numa escolinha lá, só que tava todo mundo indo à falência, inclusive a escolinha. Eu ganhava uns R$ 800 mais ou menos, trabalhava de segunda a sábado, ainda tinha que fazer faculdade. E eu tava meio que desesperada, porque eu precisava de mais dinheiro, mas ao mesmo tempo eu tinha que fazer o estágio não remunerado da faculdade. Eu trabalhava, era meio período nessa escolinha de inglês, e eu precisava de mais dinheiro. E aí eu conheci o Luiz, que hoje é o meu sócio aqui da Você Ligado, e ele falou, por que a gente não anuncia isso na internet? Daí eu, com meu pensamento limitado, né, de que não tinha dinheiro nem para ônibus, pensei, ninguém que em sã consciência pode pagar por uma escola vai pagar para mim, ou colocar dinheiro na internet, ou confiar em mim para poder aprender inglês. Só que eu estava tão desesperada que eu falei, vamos, né? No meu tempo livre, não tem problema nenhum escrever conteúdo. E na época o que bombava era Facebook. Quase não. Eu acho que eu nem tinha Instagram na época. E falei, tá, vou arriscar. E em 3 semanas bombou. Ele fez o tráfego pago, eu escrevi as copies, né? Que eu não sabia nem que se chamava assim, não sabia nem o que eu estava fazendo. Eu só tinha pensado, bom, o que viralizaria, né? O que as pessoas gostam? Elas gostam de palhaçadinha, meme, coisa engraçada. Então, o que fez a nossa página bombar foi um meme que era uma menininha do filme, aquela que tem os elásticos, os invencíveis, enfim, era um memezinho assim que ela falava Do you speak English? Explico. E aí pronto, viralizou, todo mundo compartilhou, foi uma loucura. E aí os negócios à nossa volta, os nossos amigos começaram a pedir para que a gente fizesse isso para o negócio deles. Como é que você conseguiu captar clientes para a Roberta, né? Quem era a Roberta? E fazer a página crescer tanto. Então, a Você Ligado começou a partir daí a prestar serviços, né, de marketing e tal. Eu acabei fazendo intercâmbio de trabalho e estudo. Então, eu consegui juntar uma grana dando aulas de inglês e me formei na faculdade, estava meio desesperado, não tinha emprego aqui. Eu falei, bom, quero trabalhar como química numa multinacional. Então, eu preciso melhorar o meu inglês, preciso ficar fluente. Já era avançado, mas eu queria ser fluente, né? Poder conversar sobre absolutamente tudo. E aí apareceu uma oportunidade de, por poucos reais mesmo, acho que investi, sei lá, R$ 3.000, consegui fazer esse intercâmbio. E aí a gente seguiu com essa página, criei e-book de como aprender inglês com música, como aprender inglês com filme,
estava realmente crescendo o negócio, a gente tinha um blog com bastante acesso, tinha até camiseta, jaqueta, tudo da Descomplicando Línguas, era um negócio que a gente estava levando a sério e estava indo muito bem, mas eu queria fazer outra coisa, porque eu estava cansada de trocar horas por dinheiro, de dar aulas de inglês, ganhar ali meus 35, 45 reais por hora, e eu não me via crescendo dessa forma. E eu já estava quase desistindo de ser química, o país estava ficando pior ainda, meu pai sendo demitido, todo mundo lascado, e eu lá, meu Deus, o que que eu faço? Vou renovar meu visto, vou continuar aqui. E foi lá que, pesquisando na internet como fazer dinheiro online sem aparecer, eu queria outras formas, que eu descobri que dava para ter uma lojinha online, um e-commerce, né, que não era tão difícil, não era tão caro, e investi num curso que foi muito caro, para mim na época muito caro, e eu descobri copy lá dentro. Daí eu falei, bom, já era mais ou menos o que eu fazia, né, produção de conteúdo, anúncios e tal, e essas prestações de serviços para negócios, é mais ou menos isso que eu faço, só que eu tinha conhecido o mercado lá nos Estados Unidos, e lá é muito comum, muito, né, tem todas as empresas, só que eu vi que aqui no Brasil ninguém falava sobre isso, não tinha conteúdo sobre isso, então eu não levei tanto a sério assim no começo, fui lá, abri minha lojinha, enquanto ainda dava aulas de inglês, enquanto ainda trabalhava lá nos Estados Unidos, fazia de tudo ao mesmo tempo, e e aí eu percebi que eu realmente tinha gostado disso, né? Escrevia as copies para o meu negócio e tal, e vi aqui no Brasil uma grande demanda para isso, né? Pessoas investindo em anúncios sem saber o que estava fazendo, criando vídeo de vendas a esmo, assim, pedindo desculpa para vender. Eu falei, bom, eu acho que tem um espaço para isso aqui no mercado. E foi assim que começou. Eu e o Luiz, nós ficamos juntos lá naquela época, depois a gente terminou porque eu decidi ficar um tempinho mais nos Estados Unidos, e a gente acabou voltando, e a Você Ligado voltou a ser o que ela... Voltou não, né? Decidiu ser o que ela é hoje, no final de 2018, começo de 2019, e tivemos bons resultados com copy até então. Eu comecei a prestar serviços de forma gratuita no começo, né? Peguei uns 3, 4 trabalhos, fui ajudando ali a galera, vi que dava muito resultado, e aí eu comecei a prestar serviço de verdade. E na minha primeira campanha de verdade, que eu falei, bom, quero ganhar porcentagem nas vendas e tal, eu já faturei 10 mil reais, então eu falei, é isso que eu vou fazer da minha vida. Empregos de química, meus amigos estavam ganhando 1.500, 1.900, 2.500, no máximo 3 mil com benefícios, e aí tirando todo o desconto que fazem, né, dos benefícios que dão, enfim, lascados, e eu falei, caraca, é isso, tem como ganhar muita escala, é isso que vai fazer vários negócios crescerem, até o meu próprio negócio. E aí eu decidi prestar serviços e a gente foi fazendo lançamentos, tendo resultado. E aí lá para, acho que maio de 2019, o Luiz falou, você tem que ter um posicionamento nas redes sociais, né? Você ensina isso para os clientes, faz o negócio deles crescerem e não faz isso para Você Ligado. Então, acho interessante você aparecer. Eu falei, não, ué, a maravilha não aparecer, a maravilha não precisar fazer isso. E aí eu vi que era um pouco de egoísmo também eu fazer isso, não compartilhar os meus conhecimentos, porque não tinha ninguém, basicamente, falando sobre isso aqui no Brasil. Falei, então tá, vou compartilhando aos poucos. Aí nos stories eu fazia só texto, quase não aparecia. E foi crescendo muito rápido, as pessoas foram pedindo muito ajuda, livros, indicação, como que eu aprendo. E somente eu acho que 3% da população fala inglês. Então, eu falei, bom, tá aí uma excelente oportunidade para trazer esses conteúdos aqui para o Brasil e ajudar mais pessoas. E temos feito isso com maestria, são milhares de alunos agora sendo formados e fazendo exatamente o que eu faço hoje, que eu mais amo, tenho um enorme prazer em fazer, que é escrever palavras que impactam a vida das pessoas, né? Então, você escreve para um negócio que ajuda outras pessoas, então você tem um cliente feliz e os clientes desses seus clientes, né, vários que você tem, também imensamente felizes, e o veículo é a comunicação, a mensagem, né, que você escreve e faz chegar nas pessoas. E aí, Roberta, só para entender, essas aulas de inglês que você fazia, elas eram presenciais ou eram online já? Já eram online.
Só que você atendia um a um. Você atendia um a um. Nossa. Ah, legal. E agora, então, você além de ter esse produto seu, né, de copy, focado para copy, você também ainda atende pessoas escrevendo copy para outras pessoas? Como é que tá hoje? No final de 2019, lá para outubro, mais ou menos, eu estava com 3 projetos, mais o meu, mais o do Luiz. Então, eram 5 projetos. Eu estava, assim, atoladíssima. Mas eu estava muito na zona de conforto. Eu fazendo do meu jeito, ali meio atolada, trabalhando horas e horas e horas, mas estava na minha zona de conforto. E eu percebi que eu teria que delegar se eu quisesse continuar com aqueles clientes, se eu quisesse continuar crescendo o nosso negócio. E aí a gente acabou meio que demitindo muitos dos clientes, ficou com. A gente queria sempre. A gente nunca quis ser uma agência de lançamentos. A gente sempre quis trabalhar na área da educação. E o lançamento é só o meio para a gente chegar lá. Então, para a gente ficar lançando pessoas, e a gente estava fazendo muito dinheiro com isso, mas não estava indo para o caminho que a gente queria. A gente tem um olhar de longo prazo. E aí eu precisei delegar nessa época. E foi aí que eu falei, bom, vou criar o meu treinamento e se eu sou capaz de fazer e treinar pessoas para fazerem o que eu faço, eu sou capaz de treinar uma pessoa para vir para minha equipe. Só que eu não queria fazer essa parte de delegar, fazer reunião, eu gostava de escrever, não de ficar aparecendo e liderando, eu odiava essa parte. E não teve jeito, né? Um dos meus primeiros alunos, eu vi que ele estava sendo destaque, ajudando as pessoas, e falei, bom, vou chamar essa pessoa para o meu time. Do zero, ele não sabia nada de marketing digital, ele trabalhava numa cupcakeria, se é que esse nome existe, né? Um lugar que vende cupcakes lá com a mãe dele, e eu vi um grande potencial nele, ele também sabia um pouquinho de inglês, eu falei, olha, excelente. Ele fez o meu treinamento, e aí eu chamei ele aqui para você ligado. Aí deleguei que nem minha cara, nossa, não treinava ele direito, eu via que ele não fazia, eu falava, daqui, deixa que eu faço. Foi péssimo no começo, mas justamente por isso, por eu delegar meio errado e ver que ele não estava dando tanto conta, não estava me ajudando tanto, estava até atrapalhando um pouco no começo, que aí eu decidi chamar outra pessoa junto para dar meio que uma acelerada. E eu mesma, essa pessoa foi muito boa, um menininho de 16 anos que já era emancipado, que eu tinha feito lá um desafio Expert in Copy, era um lançamento, né, do meu treinamento, e aí quem ganhasse ganharia um estágio na Você Ligado e ganharia também o treinamento. E ele tinha escrito alguns e-mails para um outro player grande do mercado, o Elias, que também fala um pouquinho de copy, de várias coisas. E eu gostei muito, eu falei, bom, vou chamar ele porque vai dar uma acelerada nas coisas. Eu melhorei o modo de delegar quando ele entrou. O Ale, que hoje já virou líder de copy também, a água bateu na bunda, ele começou a produzir mais. Então, hoje, na Você Ligado, nós já temos 4 copywriters. Temos... um deles é meio redator, assim, né? Gosta mais de escrever conteúdo, ele não gosta tanto de escrever copy. E a gente vai contratar mais 2 agora. Então, sou eu e todo esse time. Muito bom, Roberto. Eu acho que uma coisa que você trouxe aí, que eu compartilho, é realmente, né, olhando a sua trajetória, né, muito, muito parecida com o que eu vivi também, né, fiz graduação em Direito de Produção, trabalhava junto com a graduação para poder pagar ali, poder crescer, e assim que eu me formei, como você falou, pelo menos eu não me via muito eu já não me via trabalhando na área, né, da engenharia de produção, né, trabalhando numa indústria, numa fábrica. Então eu tentei buscar uma alternativa para isso, que foi o marketing digital, né? Isso foi lá em 2017. E aí eu encontrei, né, aqueles modelos de congressos online, que na época até estava já parando, que começou lá em 2014 e tudo mais. E aí eu falei, eu gostava da engenharia de produção, né? Eu tinha gostado do curso. Falei, vou fazer um evento online disso, não, um congresso online. E aí fiz o congresso online, e aí nesse primeiro, né, lançamento aí deu 12 mil reais. Para quem ganhava 800 também, né, num trabalho formal, eu falei, nossa, e meus amigos nem perto de ter um primeiro emprego. Então também achei, aí foi disruptivo. Aí o que eu fiz? Eu investi para ir pro Fire, porque eu queria entender melhor o mercado, outras pessoas, e na época eu não tinha dinheiro para comprar curso e tudo mais, então fui lá para ver esse mercado. E aí foi que me apaixonei ainda mais pelo resultado das pessoas, por conhecer bastante pessoas da área.
e a partir disso, né, não parei mais. E aí eu senti também isso, que certo momento eu já não conseguia mais crescer porque eu não tinha mais pessoas junto comigo, eu não conseguia fazer tudo, eu cheguei no meu limite ali e junto com você eu entendi realmente que o delegar, né, ter mais pessoas envolvidas é a melhor forma, né? No primeiro momento eu deleguei para minha esposa, né, que me ajudou ali, começou a editar uns vídeos para mim, começou também a participar disso. E depois conheci meus sócios atuais da empresa que a gente tem. E aí a gente juntos conseguiu expandir isso. E hoje eu tô tendo esse novo desafio, né? Hoje a gente está com 40 pessoas no time e a gente está numa estrutura que a gente precisa delegar, que a gente precisa ter isso que você falou. E às vezes a pessoa não engrena, às vezes reduz o nível, às vezes você fica frustrado porque você sabe que você consegue fazer melhor, mas você também não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Enfim, são vários desafios que a gente está enfrentando e que realmente é uma coisa que, igual você falou, eu não sou do copy, apesar de escrever também aqui, eu faço parte, eu sou mais do tráfego, mais da estratégia. Então, eu sou igual a você, eu gosto de sentar ali, fazer minhas coisas e ficar tranquilo, né? Mas essa parte de reunião, relacionamentos é fundamental, né? A gente inspirar, crescer outras pessoas, isso também dá uma satisfação muito legal, mas é muito disruptivo, né, para começar e para fazer. Queria que você falasse um pouco mais também quais desafios você teve aí a respeito disso, né, de mudar, né, tudo isso, né, a respeito tanto de delegar, de compartilhar. Acho que quando você começa o seu negócio do zero, principalmente quando você não tem tanta grana, você fica muito controlador, porque você quer fazer o negócio dar certo. E aí eu via, por exemplo, um e-mail saindo exatamente do jeito que eu falei para não fazer. Não substitui a palavra por um emoji. A pessoa vai lá e faz. Você fica assim, é o que eu ensino não fazer. Me dá aqui que eu faço. Então você fica muito controlador. E eu acho que muitas pessoas têm, né? Quando você vira especialista, você tem medo de ser uma fraude, de, poxa, eu tô ensinando aqui a fazer copy, só que eu não tô tendo mais tempo de escrever copy, e eu tô tendo que ficar treinando pessoas, e eu ficava muito com essa sensação de não tô trabalhando quando eu tô treinando outras pessoas, né? Você fica, nossa, eu tô vagabundeando aqui, eu tô falando para fazerem e tal, tô corrigindo e blá blá blá. Então, eu acho que essa parte é bem desafiadora, eu acho que para todo mundo, né, que a gente não aprende na escola, na faculdade a delegar, lidar com pessoas, lidar com emoções. São pessoas, né? Às vezes a pessoa não tá bem, às vezes ela tá numa situação esquisita. O próprio Ale, eu sabia que ele tinha muito potencial, mas eu sabia que ele não estava numa boa fase da vida dele. Ele tinha, porque ele foi contratado aqui, pôde trabalhar, né, da casa dele e tal, ele decidiu que ia fazer uma viagem, morar com os amigos dele lá na Bahia por um tempo. Foi uma mudança grande para ele tinha que lidar com distrações, com baixas condições, né? Internet meio lenta, computador meio ruim, e eu cobrando dele, sendo que eu estava de boa lá na minha casa, no meu cantinho, com minha internet boa. É óbvio que eu seria mais produtiva, mais focada. Então, entender essa parte, né, que são seres humanos. E eu falei, olha, eu falei para o Luiz, né? Graças ao bom Deus, ele é a pessoa que gosta mais ou menos, né? Aprendeu a gostar, ele se dá melhor com isso, de lidar com pessoas, conversar, fazer call, treinar, entender, ser meio que um coach. Eu cheguei e falei, olha, eu acho que ele tá com, não sei, com distrações, eu acho que baixa autoestima, alguma coisa assim, medo, e isso tá travando ele. Eu acho que a gente precisa ajudar ele nessa parte mais pessoal para que ele desenvolva, porque eu vejo muito potencial nele. Não é qualquer pessoa que vão ter essas habilidades que ele tem. E o Luiz foi lá, conversou, orientou. Hoje ele me dá bronca. Ele chega lá e fala: por que você colocou o projeto errado aqui no ClickUp? Não é assim que a gente faz. Ele está estruturando processos, tá? Eu tive que me adaptar muito também, porque eu estava como copy, escrevendo, especialista, líder de copy, então a pessoa que cuida dos projetos, olha, orienta, revisa, a pessoa que revisa. Eu estava fazendo absolutamente tudo, e quando você faz tudo igual a sua cara, não tem como fazer tudo com excelência. Então, eu estava meio, assim, atolada, eu precisava, de fato, largar o osso de algumas coisas, e uma delas foi de justamente ser líder de copy. Eu não estava dando conta de liderar todo mundo enquanto é especialista, gravar anúncios e dar aula para os alunos, e responde alunos na plataforma, e responde os mentorados, e responde os funcionários, a gente chama de colaboradores, né?
tava meio impossível. Então eu falei, bom, vou ter que largar o osso. Ou eu largo meu projeto de especialista e fico só como copy liderando a galera aqui, ou eu tenho que escolher, eu não posso ser tudo. Aí escolhi ser copy e especialista. Então hoje ele que lidera, ele conheceu todas as áreas, ele passou por vários e vários lançamentos, estratégia de perpétuo, passou por várias áreas. E aí depois de um ano com a gente, ele virou líder e hoje ele que é a pessoa que fica atrás dos copies, garante que a gente está escrevendo de acordo com a estratégia que foi alinhada, que está entregando nos prazos, que está enviando as mensagens para as pessoas certas, né? Que entregou a copy para o editor, que fez isso, fez aquilo. Então foi muito importante ter essa paciência e entender que são pessoas, né? Entrou também depois esse terceiro copy, que ele entrou também num ritmo diferente, ele entrou mais acelerado que o Ale, mas menos acelerado que o Gu, que o Gu é demais, muito acelerado. E ele está cuidando mais da parte de conteúdo e ele também tinha alguns problemas assim mais pessoais que a gente teve que ajudar para que hoje ele fosse líder, ele é líder de conteúdo basicamente, ele que garante que o conteúdo está alinhado com as copies dos lançamentos e tal. E ele não tinha esse espírito de liderança antes, e a gente foi desenvolvendo isso com ele. Eu acho que é isso, você entender que são pessoas, são seres humanos, cada um tem a sua personalidade, você tem que entender como é que você fala com um, como é que você fala com o outro, entender que vão passar alguns errinhos e que tem coisas que você tem que let it burn, né? Como diz o HC, nosso mentor, ele ajudou demais nisso. O que é que você consegue deixar passar meio errado? O que é que você consegue não ter total controle? Hoje eu não reviso mais e-mails depois de ter conversado com o HC, porque eu estava desesperada. A minha vida é revisar, o que adianta? Eu tenho quase o mesmo trabalho de quem está fazendo, porque eu falo, olha, isso aqui não está certo, isso aqui não está certo. Aí manda para a pessoa. Era um trabalho enorme. Aí eu comecei a implementar esse processo de revisão em que eu trazia feedbacks por escrito no Slack, deixava lá, anota no seu o que não fazer, aí você não erra mais. E aí depois que eu treinei essa primeira, segunda pessoa, agora essas pessoas treinam as novas pessoas, então elas mesmas falam, olha, isso aqui saiu errado, isso aqui não tá certo, é assim que faz. Então é importante ter essa paciência no começo e documentar o processo. Então, o copy vem e fala, eu não sei escrever para uma estratégia de espartano, por exemplo. Tá ali, ó, quando eu fiz, eu gravei, mostrei passo a passo, tem exemplo do que a gente já fez, é só fazer baseado naquilo. E aí tem dado muito certo agora, eu tô plena. E para nós também foi um desafio muito grande, porque a gente passou de 4 para 40 em 6 meses, né? Então, imagina... Bacana. Não, então imagina, né, passar por tantas pessoas e como você falou, a gente costumava fazer tudo, trabalhar tranquilo, e aí você tem que delegar, né, só no meu time de marketing, né, porque a empresa também, a gente é uma plataforma, né, de eventos online, então a gente também tem a parte de SaaS, comercial, tem outras áreas também. Mas só na parte de marketing, onde a gente também faz estratégias, são 12 pessoas, né, algumas saíram, foram entrando outras, mas aconteceu exatamente o que você falou, eu acabei tendo que delegar muitas coisas e eu tive que ficar nesse processo que você falou, né, de ficar ocioso no sentido de mais orientado que fazer. E aí você fica nessa percepção, será que eu estou produzindo, será que eu estou fazendo, né? E o outro grande ponto é isso, né, é saber que a gente está trabalhando com pessoas, saber que cada um tem um momento, tem uma fase. Eu acho que isso é uma coisa que eu também venho aprendendo dia a dia, justamente para que eu consiga cada vez ser melhor para o meu time, que eles consigam estar envolvidos, que eles consigam entender a estratégia e como fazer. Com relação a isso também, deleguei essa parte mais operacional, de supervisão operacional para uma pessoa que hoje só faz isso, ela cuida de toda essa operação do time, e eu trato mais diretamente com ela, para justamente eu conseguir ter mais foco na estratégia, mais foco em trazer melhorias. Hoje eu faço mais a parte de copy, né? No tráfego tá bem estruturado, né? Que era a parte que eu mexia. Então hoje eu tô como copywriter aí, tentando aprender e fazer, né? Então já fiz algumas cartas, mas não é o meu forte, né? Confesso que não sou muito bom na escrita, tô tentando. Sim, exato, eu tô precisando realmente contratar alguém nessa área, porque para mim é um esforço muito grande fazer uma copy, né?
E fora as outras atividades que a gente acaba não conseguindo focar. E copy é um trabalho que, se você não focar, não sai, né? Você não consegue ter algo bem estruturado, bem bacana para poder trabalhar. Então, esses foram alguns desafios que a gente teve. E aí, eu tentei buscar, né, trazendo mais para o lado pessoal, tentei buscar alguns elementos que me ajudassem a me desenvolver quanto pessoa, para que eu pudesse ter essa empatia, que eu pudesse entender como as pessoas também agem. E isso, porque às vezes deve ter acontecido com você vê a pessoa errando e você falou para ela não errar, e aí você não consegue entender por que isso aconteceu, né? Você fica frustrado, mas eu falei que não é assim, né? E aconteceu. E aí a gente acaba não entendendo que tem muito mais coisa por trás do que só isso. Eu queria saber de você se você também buscou essas formas, o que você busca fazer no seu dia a dia para estar sempre presente, para estar sempre se desenvolvendo quanto pessoa para poder, né, crescer tanto você, né, quanto o seu time. A gente, a gente implementou umas chatices aqui para a gente se desenvolver junto. Primeiro, a gente teve um momento em que as coisas estavam meio desconexas, assim, copy com estratégia, com tudo. Era tudo muito centralizado ali no ClickUp, a gente usou Trello e tal, e aí as tarefas não estavam meio que se conectando, a gente estava tendo dificuldade, e aí o Luiz implementou daily diária, 15 minutinhos todos os dias, que acabou virando 20, acabou virando 30, tiveram umas que viraram 40, e a gente falou, a gente precisa dar um basta nisso, a gente está muito acostumado a um dar feedback para o outro e tal, a gente está trabalhando de forma remota, não tem por que ficar fazendo isso por muito tempo, mas a gente fez por um bom tempo, até tá todo mundo alinhado, todo mundo entendendo o que cada um faz, e aí depois a gente foi reduzindo para ter uma ata no Slack, então a gente fazia meio que a mesma coisa na reunião, só que apresentando por escrito. Então, tudo que a gente tinha para fazer no dia, o que fez ontem, o que tinha para fazer no dia e o que meio ficaria em andamento ali para a semana. Fazíamos por escrito, então todo mundo lia o que estava todo mundo fazendo. Chegou uma hora que estava todo mundo meio cansado já de fazer isso, a gente sabe o que tem que fazer, está tudo certinho lá no ClickUp, não tem meio que por que ficar fazendo isso. Aí a gente foi para uma call semanal, em que a gente fica ali mais ou menos uma hora e meia, falando sobre todo o planejamento da semana, o que vai fazer, o que não vai fazer, e meio que tirando ali qualquer tipo de atraso, dúvida, coisa que estivesse bloqueando. E a gente segue com esse modelo agora dessa call em conjunto que a gente faz. Eu, há uma semana, fui meio que quicada dessa call, porque eu cuidava mais do operacional antes, e agora eu estou tentando sair um pouco do operacional, ficar mais realmente para treinar as pessoas. Então, eles que vão se entender ali entre eles, e o Luiz é o líder, né, que cuida disso. E foi isso que a gente foi fazendo, e sempre que a gente pode, compra treinamento para eles e passa, e pede feedback. Agora a gente está fazendo meio que o clube do livro, que cada um lê um capítulo e a gente vai debater sobre o livro. E a gente entrega o máximo de recursos que a gente pode, treinamentos, computadores, a gente também disponibiliza para eles, e é isso que a gente tem feito. Ah, bacana. Aqui a gente também, por ser remoto, de ser muitas pessoas, a gente acaba tentando também algumas formas de ter esse ponto de contato. Toda vez que a gente muda as estratégias ou muda algo muito grande, né, no que a gente vem fazendo, a gente acaba implementando o daily, e aí o daily ele vai sendo diminuído conforme a não demanda mais, até realmente, né, se extinguir. Mas eu acho que faz muito sentido, né, nesse primeiro momento, nesse começo, você estar sempre junto das pessoas, até porque eu vejo que às vezes é difícil a pessoa entender a estratégia como um todo, porque a parte que ela faz impacta de fato na estratégia global. E às vezes, você estando no dia a dia ali com a pessoa, você consegue transparecer isso de uma forma mais rápida. O home office é bom por alguns lados, mas é ruim por outros, né? Porque no dia a dia de uma empresa física, você consegue ter muito mais proximidade ali, conseguir ter isso bem estruturado. Às vezes no online a gente tem alguma dificuldade quanto a isso. Eu acho que o dele faz muito sentido. E a gente passou exatamente o que você fez. A gente fazia dele, depois paramos, começamos a fazer escrito, aí ninguém via mais sentido, porque tá todo mundo fazendo. E aí a gente começou a fazer reuniões também semanais aí com
Aí tem vários tipos de reunião. Tem reunião dos líderes de todas as áreas, e a gente faz só com os líderes uma vez por semana, para discutir e com pauta. Além E com pauta, assim. além dessa semanal, ele também tem essas calls com cada líder de área. Agora a gente está fazendo isso também porque está crescendo, né? A gente tem 15 agora. A gente não tem dúvida de que vai dobrar até pelo menos metade do ano que vem. Exato, e isso é uma coisa que é fundamental. Como a gente cresceu muito rápido, a gente acabou não estruturando muita coisa. E a gente sofreu muito ao longo desse um ano que já que se passou, justamente por isso, porque a gente não conseguiu estruturar algumas coisas bem definidas, e na hora que você precisa escalar o time, se você não tem isso definido, pelo contrário, piora tudo, né? Às vezes a pessoa não se engaja, é até pior, né? Você precisa ter algumas coisas bem estruturadas, principalmente falando de liderança, né? Que no final das contas, quando você for crescer, você tem que ter mais líderes abaixo para que eles consigam, de fato, levar essa visão que você já não vai mais conseguir, né? Hoje aqui a gente tem pessoas que na empresa que eu não consigo me relacionar porque são de outras áreas, né? Então a gente acaba não conseguindo nem ter proximidade, né? Porque já é 40 pessoas, já é bastante gente, né? Então a gente sente realmente que isso foi fundamental, e agora a gente está passando por essa estruturação, passando por tudo isso, para que a gente consiga crescer. Mas aí, Roberta, falando um pouco mais sobre esse mercado de copy, queria que você falasse um pouco da sua perspectiva. O que você vê aí dessa área, quem quer ingressar, como é que funciona, que eu acho que é uma área que vem crescendo muito e hoje ainda é carente, né, de bons profissionais para que a gente consiga ter cada vez, como você falou, né, textos melhores para que a gente consiga converter melhor nossos produtos. Olha, assim como falaram lá na minha época, minha época, que depois que eu sou idosa, lá em 2014, meu Deus, petróleo, isso tudo é química, porque vai bombar, e aí não vai faltar emprego para quem é químico, né, nas indústrias e tal. Petróleo nunca ouvi falar. Não sei do que estavam falando, né? Eu era de Santos, e eu acho que copy não é o petróleo, porque já está acontecendo, né? Mas é exatamente isso que você falou. Tem muita carência de bons profissionais, porque infelizmente a nossa educação no Brasil é muito, muito baixa. Então, se você não estudou em escola particular, dificilmente você teve bons estudos, dificilmente você sabe colocar uma vírgula no lugar. E é isso que falta nas pessoas, falta essa instrução de saber escrever de uma forma que faça sentido para começar, não precisa ser maravilhoso em copy, escrever de uma forma que faça sentido. E a segunda coisa é essa crença limitante que brasileiros têm, principalmente por ser um país que é um pouco religioso, né? Esse negócio de catolicismo, é um país que está em desenvolvimento, é um país carente, pobre em muitos aspectos, rico em outros, mas faz com que as pessoas tenham medo de vender. Acha que vender ou é feio, que você está tirando alguma coisa de alguém, ou que é uma profissão de fracassados, né? Pelo menos para os meus pais. Se você, na época, né? Hoje eles entendem mais sobre as coisas, mas na época era vendedor fracassado, não estudou, é um coitado na vida, né? Sendo que toda profissão é ser vendedor. Se você é médico, você é vendedor. Se você é psicólogo, você é vendedor. Qualquer profissão é vendedor. Só que a gente não aprende isso nem na escola nem na faculdade. E por isso que a gente tem essa missão tão forte na Você Ligado de reformular, refazer o sistema de ensino no Brasil. Esse modelo em que você fica 5 anos numa faculdade, não tem previsão nenhuma de ganhar sequer 2, 3 mil reais com a sua profissão. Até mesmo engenheiro, o Luiz estava fazendo estágios não, mandando currículo e tal, para entrar como trainee. Uma pessoa que acabou de se formar e o salário de professor de inglês era mais interessante do que uma pessoa que ficou 5 anos investindo numa faculdade. Então é bem triste isso, né? E para você crescer, precisa ter contato, networking e tal, dificilmente você vai ter uma carreira como prometem, né? A faculdade é um grande scam que funciona para muitas áreas, obviamente. Se você quer ser dentista, médico, você precisa de faculdade. Agora, se você quer se dar bem na vida, você precisa fazer muitos outros cursos, né? Para aprender a vender, para aprender a se posicionar nas redes sociais. E se você não está na internet, quem é você na vida, né? Porque está todo mundo na internet. Você vai
Você está no elevador, a pessoa está olhando para o celular. Você está na rua, a pessoa está olhando para o celular. Qualquer lugar, ela está olhando para o celular. Então, as pessoas deveriam aprender a se posicionar na internet, porque todo mundo é um vendedor. Como a gente não aprende isso na faculdade, de quem que a gente precisa? Dos copywriters, de quem escreve, entende de vendas, entende de criar um raciocínio lógico do começo ao fim, que faça a pessoa entender que aquele produto é realmente para ela, é a solução para o problema dela. E como a gente também enfrentou esse problema de ter funcionários, pessoas que colaboram, ajudam a crescer, todo mundo tem esse problema, porque a pessoa aprende, por exemplo, eu sou confeiteiro, eu amo fazer bolos. Só que eu não amo cuidar de contabilidade, eu não amo cuidar de marketing, eu não amo cuidar de outras áreas que eu preciso ter na minha empresa quando eu quero vender bolos. E o copy é justamente essa pessoa que ajuda a trazer mais resultados para qualquer pessoa, né, de qualquer nicho, de qualquer área, através das palavras. Então, cada vez mais negócios vão precisar estar no digital, cada vez mais cursos, treinamentos, até mesmo faculdade vão ser EAD, né, à distância. Então, vão precisar de pessoas que escrevem esses e-mails, esses anúncios, essas páginas, e não tem profissional qualificado para isso. Como é que eu sei disso? O meu treinamento, ele tem pessoas, desde pessoas sem formação nenhuma, com várias várias profissões que as pessoas fizeram mestrado, doutorado, fizeram curso de jornalismo, curso de comunicação, de marketing. Tem gente até com pós em marketing no meu treinamento que não fazia ideia do que a gente faz no digital e o que realmente dá resultado. Então, a pessoa ela vai lá numa faculdade de marketing, faz qualquer tipo de formação assim, que seja parecido, né, com o que a gente faz, e ela não aprende absolutamente nada do jeito que a gente faz, ela só aprende coisas mais tradicionais e antigas que cada vez mais estão perdendo força, né? Você vê comercial, você vai investir algum dinheiro na Globo, essas redes um pouco maiores. É um dinheiro que uma pessoa comum não tem, né? Uma empresa comum que começou há pelo menos 10 anos não tem, e que nem vai ser tão efetivo quanto você escrever um anúncio que vai diretamente para a pessoa que você quer atingir, e você gasta antigamente centavos, hoje alguns reais, e você faz muitos reais com isso, porque você está direcionando aquela comunicação certinha para a pessoa certinha que vai querer comprar o seu produto, diferentemente de escrever um panfleto e enviar para milhares de pessoas, né? Se eu vendo um produto para, por exemplo, grávidas, eu consigo anunciar para quem está grávida, escrever de forma assertiva, investir poucos reais e ter muitos reais em retorno, porque eu estou justamente fazendo o caminho mais curto de enviar o produto para quem quer comprar. Então, cada vez mais vão precisar de copywriters, e as faculdades, se quiserem sobreviver, vão precisar adicionar copy para o que funciona nos dias de hoje, porque não adianta você fazer 5 anos de faculdade, entrar numa empresa e não saber o que fazer. Eu não contrataria ninguém que fez faculdade de marketing, comunicação, etc., para fazer o que a gente faz hoje. Seria impossível falar, nossa, eu quero uma pessoa formada. Impossível, eu tenho que formar a pessoa, porque não tem, né, esse tipo de estudo. E copy é arte e ciência, né? Então, existe uma ciência por trás disso, né? Não é besteirinha. Você entende de comportamento humano, entende de comportamento de consumo, entende um pouco de psicologia, entende um pouco de técnicas de escrita, para que você faça um trabalho decente na internet, né? E não faça aquelas coisas engessadas de comerciais antigos, muito criativos, muito bem elaborados, que não têm o mesmo efeito de quem realmente aplica copy, né? E são técnicas centenárias aplicadas há mais de 100 anos por grandes nomes do mercado lá americano, em diversos nichos, e hoje finalmente está em ascensão aqui no Brasil. Então, só tende a crescer. Quem entrar agora vai pegar rios de dinheiro, porque você vê uma pessoa ok fazendo copy, ela vai cobrar o seu, sei lá, 1.000, 2.000, 3.000 reais. Uma pessoa muito boa vai cobrar 50 mil, 100 mil reais para fazer uma campanha. Em que tipo de profissão você consegue ganhar essa quantia de dinheiro, né? Então, é realmente bem promissor.
mas não é tão, sim, é fácil, não é fácil, mas é simples, né? É simples, depois que você aprende, pratica, vê que dá para replicar, fazer muito dinheiro com isso, mas não é tão fácil justamente por a gente não ter essa formação na escola e ter essas crenças de que vender é ruim, é feio, é chato, né? Então, acho que eu falei demais. Mas é que eu me empolgo, porque eu vejo assim um oceano azul por pelo menos 10 anos. Sim, com certeza. E aquilo que você falou também, né, do modelo da graduação hoje não consegue comportar, né, em diversas áreas. Eu mesmo, 5 anos estudando para sair com uma proposta de R$ 2.000, recém-formado. Então, assim, E o que fazer? Se te colocasse em qualquer tipo de empresa, saberia fazer alguma coisa a não ser conta? não sabe, tipo assim, ficaria perdido pelo menos no primeiro ano para conseguir entender o que aquela empresa faz e onde eu posso. E eu teria que buscar conhecimento durante o meu trabalho para tentar por fora. E aí isso ficou bem claro quando eu me formei e comecei a estudar marketing digital à parte, sozinho, por conta própria, porque eu queria aprender. Então, em um ano, eu li 50 livros em um ano e fiz alguns cursos que eu pude fazer. Nesse um ano aprendi mais do que todos os 5 anos da graduações, focado em marketing, focado realmente no que você falou, em coisas atuais que estava em vigente naquela época, e a partir disso já gerando resultado. E consegui um resultado muito mais expressivo do que se eu tivesse trabalhando, tivesse pegado só o conhecimento da graduação. Porque a graduação ainda tem o problema de que o conhecimento ele é blocado, né? Então ele fica obsoleto pelos aqueles 5 anos, a gente não consegue ter uma adaptação, uma renovação, né, daquele conteúdo. Professores que, na maioria dos casos, pelo menos na faculdade que eu fiz, estadual, nunca atuaram na prática e abominam, odeiam o que fazem, né? Então, assim, eu tive vários professores, tipo professor de mecânica dos fluidos. Para que eu vou usar isso, professor? Eu não sei. Nunca usei na prática. Como é que você aprende assim? Não faz sentido para mim. Exatamente, e a gente acabou ali, né, estudando para conseguir, mas eu acredito que é isso. E a copy realmente também acredito que é um mercado extremamente relevante. Hoje eu prefiro olhar, se eu estou contratando alguém de copy, eu prefiro olhar alguém que fez o seu curso, que fez o curso do outro, do que fez uma faculdade, como você falou, porque ali eu sei que a pessoa realmente se dedicou a alguma coisa que faz sentido, teve um acompanhamento muito mais detalhado. E como você falou, é um processo que demanda, ele é fácil, mas ele não é fácil, mas é simples porque é todo dia, né? Eu acho que é constante, você tem que escrever todo dia, você tem que ir tentando. Eu acho que o grande desafio do copy ali é você tentar escrever alguma coisa que em algum momento não se contradiz, né? Você acaba às vezes escrevendo, você coloca alguma coisa que possa ser até contra a sua própria ideia e você não percebe isso através, né, de um texto. Eu mesmo já passei por isso em alguns momentos e, claro, fui me aperfeiçoando, fui buscando conhecimento para que... Verdade. Eu fui crescendo ali, o único que eu comecei a aprender foi com o HC, né, na mentoria, também um excelente copy, né, um copywriter, então eu comecei a aprender com ele e depois fiz o da Empíricos e te acompanho também direto ali, tô acompanhando você no Instagram, vendo suas dicas, que com certeza vem crescendo muito, porque acredito fundamentalmente que é isso, se você não consegue mostrar que o seu produto é bom, que ele realmente é transformador, quem vai fazer isso por você, né? O cliente, às vezes, ele não vai ter essa percepção, às vezes ele nem sabe que ele precisa daquilo, você precisa mostrar isso, né? Eu acho que uma coisa também que, pelo menos para mim, faz mais sentido é tentar sempre vender alguma coisa, tentar sempre usar a copy para vender algo que eu acredito, né? Que faz sentido, que eu consiga transformar alguém, né? Porque às vezes a gente tem a impressão de que, o que você falou, né? A questão do Brasil e tudo mais, a gente tem a impressão de que muita gente usou copy lá atrás com o sentido de vender alguma coisa que não faz bem, alguma coisa que... E aí você fica naquele bloqueio. Então eu tenho essa dificuldade, eu não consigo escrever nada ou fazer nada daquilo que eu não acredito que de fato vai transformar, assim como você também deve fazer, né? Você não vai vender alguma coisa que você, não acredita que aquilo vai contra seus valores ou de fato vai ajudar as pessoas. Quantas pessoas você formou que hoje estão até trabalhando com você ou que tiveram, né, oportunidades? E hoje eu acho que realmente essa é a busca, né? Você tentar entender o que você quer vender ou enfim, o que você quer trabalhar, né? Não necessariamente você precisa ser dono do negócio, você pode, como você falou, trabalhar junto com outras pessoas, mas você acreditar naquela ideia, acreditar naquele projeto, acho que é isso que vai
fazer você crescer a longo prazo, né? Sim. Senão você não escreve para vender, né? Quando você começa a escrever pensando, será? Será? Aí não vai. Não tem como. Tem que ter muita paixão, porque tem que ter muita pesquisa, tem que ter domínio sobre o assunto, né? E o que eu falei brincando do meu método é porque para você não se contradizer, para você bater sempre na mesma ideia, você precisa, antes de escrever, fazer pesquisa e colocar tudo lá. O HC tem uma coisa parecida, que é atalho de copy. Colocar no seu atalho, porque aí você não fica escrevendo. Você escreve uma única vez e nas próximas você meio que monta um quebra-cabeça. Aqui eu vou colocar a headline, aqui eu vou colocar isso, aqui eu vou falar desses problemas. E aí, quando você tem esse seu guia, né, para te ajudar a escrever, você não erra, você fala, eu já sei os problemas que eu vou abordar, já sei os benefícios que eu vou usar, já sei qual é o que as pessoas mais têm problemas, que elas menos têm problema. Aí você escreve de forma mais assertiva, né? Porque não é escrever, copy não é escrever, né? É vender através das palavras. Às vezes você vai, se você ama escrever, nossa, eu amo escrever livro, essas coisas, você vai se frustrar, porque a sua página vai ter que ser super enxuta, direto ao ponto, com benefício, isso, aquilo, com quebras, às vezes, coisas que quem gosta de escrever não gosta. Eu tenho que colocar bullet points aqui, nem caberia, mas para ficar melhor de ler, é assim que a gente vai fazer, porque nosso objetivo é vender e não fazer a pessoa ler e falar que leitura maravilhosa. Não são textos bonitos, são textos que vendem. O que eu já vi acontecer muito a pessoa, igual você falou, gosta de mais a parte de conteúdo, de escrever e tal, e ela quer escrever copy, ela acaba escrevendo como se fosse um conteúdo. Aí fica aquela coisa chata ali no começo, tem uma introdução, algo que realmente não gera um impacto legal para você conseguir vender de fato o produto. Dificuldade com isso, que ama escrever textão aí. Exato. E eu acho que só para compartilhar um ponto também, que você até falou que você fez um e-commerce e tudo mais, eu também fiz um dropshipping na época que eu estava tentando entender o que eu queria fazer e tal. E aí eu fiz uma lojinha de basquete, né? Gosto de jogar basquete, então fiz uma lojinha com vários produtos de basquete. E na época, aquilo que você falou, escrevi um copy ali, coloquei tráfego e, tipo assim, vendeu muito. Tipo assim, em uma semana vendeu 10 mil reais de uma pulseirinha que custava 10 reais. Tipo assim, que ninguém não tinha no Brasil. Eu como pessoa que gosta do esporte, gostava, queria ter uma pulseirinha dessa e ver que não tinha. Então eu fiz isso e, pô, bombou. Só que eu caí num problema que foi o quê? Às vezes a encomenda não chegava, porque vinha da China. Às vezes a encomenda, sei lá, por algum motivo perdia. Eu não tinha controle sobre isso. E aí eu me frustrei, eu fiquei chateado, porque eu não queria que as pessoas não recebessem um produto em casa. Eu queria que as pessoas recebessem. E aí eu ficava frustrado. E apesar de ser um negócio lucrativo, eu abandonei. Eu falei, não quero, não me sentia bem fazendo isso, sabe? De você fazer uma coisa que você não acredita, que dá algum problema. Era meu produto mesmo. Mas eu também tive esses problemas de... chegou amassado, essas coisas, e aí No Brasil é complicado, né? Eu fiz nos Estados Unidos. Foi até... Legal. Foi melhor, eu comprei o próprio estoque, fiz, só que não dá para você também abraçar o mundo, né? Não dá para escrever para clientes, é responsabilidade, né? Não é brincadeira, e ainda fazer essa parte, para mim, não compensou. Mesmo vendendo e tal, eu não... Preferi desistir e focar só em copy mesmo. E olha, ganhando em dólar, hein? Então, copy é lucrativo, hein, galera? Exatamente, muito bom. Então, Roberto, para a gente chegar ao final aqui do nosso bate-papo, né, a ideia realmente era isso, a gente compartilhar um pouco dessas dicas, né, tanto do que você já viveu quanto do que eu já vivi. E aí, o nome clutch, né, acabei de falar do basquete, né, o termo vem do basquete, né, então o jogador clutch é aquele jogador que nos últimos segundos ele consegue decidir uma partida através de um arremesso final. Há um planejamento da jogada para ele já é uma pessoa que treinou por muito tempo, todo mundo já sabe que é ele, mas é no dia a dia, naquele momento específico que, apesar dessa jogada tudo ter planejado, ela que vai decidir o momento para ela fazer esse arremesso e ganhar. E ela faz isso por várias e várias partidas e é considerado um jogador clutch. E aí, qual que é a analogia que eu quero trazer aqui para o podcast? É que para esse jogador fazer isso, ele teve que agir em certo momento com o instinto dele, com o coração dele, para tomar a decisão que ele julgava melhor, apesar de tudo que havia sido planejado, ele já havia sido treinado. Minha pergunta final para você é a seguinte:
Qual para você foi um momento que para você foi marcante, que você teve que tomar uma decisão muito difícil, que você teve que agir de fato com o seu coração para mudar totalmente o rumo do que você estava fazendo? Eu sei que a gente tem vários momentos desses na nossa vida, mas eu queria que você citasse um para que você foi importante. Tiveram três. Eu vou tentar ser breve aqui. O primeiro foi nessa fase de não acreditar no digital, mas fazer mesmo assim, porque eu não tinha outra saída, eu tinha que me colocar em movimento, se não fosse daquela forma, ia ser de outra, mas eu precisava fazer alguma coisa. Então, essa criação de conteúdo, tudo isso para a escolinha de inglês foi fundamental, senão eu não estaria aqui hoje. Eu fico, nossa, qualquer coisa que acontece comigo, que eu fico às vezes chateada, eu falo, não posso ficar chateada, olha que vida maravilhosa que eu tenho, eu não tinha dinheiro para o ônibus, que eu não suportava pegar ônibus. Hoje eu não preciso pegar ônibus, trabalho da minha casa. Eu odiava usar calça jeans, tênis, aquele calor infernal de Santos, daquele ônibus lotado. Não dava nem para passar a catraca de tão cheio que era. Eu ficava assim, meu Deus, minha vida vai ser assim para sempre. Então, se eu não tivesse tomado essa atitude, mesmo que hoje eu não tenha seguido com isso, não tem como eu me arrepender de nada da minha jornada, porque se eu comecei assim foi porque tinha que ser assim, eu tinha que aprender essas coisas para hoje estar aqui. O segundo foi de ter aberto o Instagram, né, o @RobertaCDL. Eu tinha muita vergonha, não gostava de aparecer. Até hoje é um pouco desconfortável para mim, é muito mais confortável estar nos bastidores, escrevendo ali de boa, tendo resultado, do que dar a sua cara a tapa. Não é legal você ouvir crítica, enfim, homens dando cantada, um monte de coisa, se expor, né? Eu sou uma pessoa mais introvertida, mais na minha. Mas hoje eu gosto porque eu fiz com o propósito de ajudar as pessoas e sigo por essas pessoas que gostam, que me acompanham, que têm resultado e que têm as vidas transformadas. Eu me sinto na obrigação de fazer isso. Na época que eu comecei a pesquisar no YouTube e tal, Natália Arcuri, logo no comecinho do canal dela, ela mudou minha vida completamente. Tinha muito medo de continuar quebrada e tal. Então, ter aberto o Instagram foi o segundo. Que não foi minha intuição, foi meio que obrigação, né? A Luiz falou, faz, tem que fazer. Eu falei, então tá, vou fazer. Mas foi uma intuição que a gente teve de que daria muito certo e deu. E o terceiro foi ter criado a imersão, a Pele Experience, que é o nosso treinamento mais transformador de vidas mesmo, uma experiência. Eu estava com muito medo, porque eu já tinha criado o Além das Palavras Lucrativas, que era o curso gravado, né? E aí muitas pessoas tinham resultado, mas tinham outras que sequer abriam o curso, sequer clicavam, entravam, compravam depois de um ano. E aí, cadê meu acesso? Eu ficava, meu Deus, o que eu faço para mais pessoas terem de fato o resultado? E a imersão, ela é um conjunto dos dois, né? Do gravado com o ao vivo, com mentoria, com acompanhamento. E aí eu trato coisas que vão até um pouquinho além de só copy, por isso que eu chamo de além das palavras lucrativas. Porque às vezes a pessoa tem algum tipo de bloqueio, às vezes ela tem um medo, ela tem uma dúvida, ela não tem um contato humano, ela não tem pessoas na volta dela que apoiam, né? Eu não entendia isso, que as pessoas falavam, eu não tenho apoio. Eu falava, ué, eu também não tinha apoio dos meus pais, não tinha apoio. Eu não esperava apoio, eu esperava fazer acontecer. E eu vejo que muitas pessoas precisam desse apoio e não encontram. E eu não tinha pessoas indo contra mim, até porque eu sou mais reservada, eu não ficava contando o que eu estava fazendo, eu aparecia com o resultado já. E as pessoas, às vezes, moram com os pais e tal, os pais falam que isso não dá dinheiro, critica, julga, e eu entendo, né? Se são pessoas que você ama, isso acaba te atrapalhando e você não evolui, porque as pessoas, às vezes, vêm, acham que é feio, que é errado, que é mentira, que é charlatanismo. Pra você ter uma noção, até hoje, meus pais me perguntam se o que eu faço assim, hoje, nesse exato momento, eles entendem, mas até ano passado eles estavam assim, mas será, filha? Mas o que você ensina? Ela, tipo, não entende, sabe? E eu acho que muitas pessoas passam por isso e ter essa rede de apoios, né, na imersão realmente ajuda as pessoas a evoluírem. E eu estava com muito receio de, será que eu consigo entregar mais resultado? Porque é um programa com investimento maior, né? Eu precisava parar de trabalhar no meu negócio, né, de atender todos aqueles clientes, fazer tudo aquilo que eu fazia, delegar para poder cuidar dessa parte. Então não foi uma decisão simples para mim. E também no começo você acaba ganhando menos dinheiro para pensar no longo prazo. Para mim, eu fazia mais dinheiro montando funis, escrevendo lançamentos, do que entregando um programa de copy. Para mim, aquele, né, que fosse 100 mil reais ainda não era tão valioso quanto colocar energia no meu negócio. Então, foi um processo difícil.
e deu muito certo. A gente já está indo para a sexta edição em breve, um ano já, e está evoluindo o negócio, sabe? A gente está vendo nossos colegas de mentoria, mastermind, contratarem os nossos alunos. É um programa que a gente linka profissional com quem quer ser o copy profissional, né? Então, a galera está escrevendo de forma gratuita para os especialistas, né? Grandes nomes do mercado. E esses especialistas estão podendo ver na prática o desempenho da pessoa e aí, se ela gosta, ela contrata ou não. Então, é algo que eu gostaria de ter tido no começo, né? Já pensou, eu não teria duvidado de forma alguma, eu teria começado já até mais cedo do que eu comecei. E é muito lindo ver a vida das pessoas que estavam, às vezes, infelizes, sem desenvolvimento nenhum, né? Num trabalho CLT, fazendo a mesma coisa por anos, sem perspectiva. Hoje, trabalhando nas suas casas, tem muita mãe que vira copy, pode trabalhar com o filho por perto. Tem muita gente que trabalhava em indústria, que estava perdido, não sabia o que fazer, não se encontrava com tráfego pago, com outras coisas, e a imersão trouxe essa luz, né, essa rede de apoio para a pessoa se desenvolver, ter revisão. Então eu acho que foi um dos que foram mais desafiadores, que eu fiquei mais com medo, mas que deu muito certo e que mudou o jogo do nosso negócio. Muito bom, Roberto. E também compartilho com você dessas coisas, né? Também não sou muito fã de fazer stories, de de estar ali junto com, né? Para mim também é muito complicado, sou mais introvertido também. Tenho começado a fazer isso, até então não faço tanto, né? Eu tinha um projeto que até fazia, eu tocava ele, que é esse congresso que eu te falei, que eu fiz lá no começo de engenharia de produção. Então já fiz 6 edições dele, mas decidi esse ano encerrar esse projeto, porque já não faz sentido do que eu estou buscando, né? Então é uma coisa que eu decidi até foi no podcast que eu gravei com o HC, onde ele fala que ele também desistiu de fazer um projeto financeiro, né, que ele fazia antes e foi para a fala de marketing digital, que é realmente o que eu vivo hoje, marketing digital, que é sobre educação, né, sobre essa área. Então, vou decidir parar esse projeto e estou começando esse agora também, junto com a minha empresa que eu já toco. Justamente são desafios que às vezes a gente precisa enfrentar, a gente precisa mudar para poder crescer. E a gente só aprende na dor, né? A gente não sabe se vai funcionar, se não vai. Não adianta a gente ficar tentando mirabolar, o negócio é fazer e ver se der errado, a gente corrige, né? E vai melhorando. Mas eu acho que é fundamental. E bacana seus 3 pontos. Acho que se realmente tudo que você fez foi o que te levou até aqui, né? Eu acho que a única coisa que todo mundo fala se eu pudesse falar com o meu eu do passado, né? Acho que a única coisa ali que a gente fala é ter paciência, né? Para aproveitar mais a vida naqueles momentos. Porque às vezes a gente sofre por tão pouco, né? Porque ali já é o muito, né? Então isso que hoje eu tento aprender e levar, né? Tentar não sofrer tanto, porque eu sei que com mais desafios vão ser mais problemas, né? E eu acho que esse é o caminho. Eu tenho uma analogia legal também de RX, você está falando aí de dor, crescimento, essas coisas. E eu comecei o CrossFit, sei lá, agora 2 anos atrás, e eu me achava a melhor de todas na vida. Eu falei, nossa, já fiz musculação, fiz balé, fiz rítmica, fiz o que você imaginar, vou chegar no CrossFit arrasando. Comecei a fazer nos Estados Unidos. Meu Deus do céu, eu falei, eu sou a pior pessoa do mundo, eu sou horrível, eu tô perdendo para a senhora, eu tô perdendo para um cara acima do peso, eu tô perdendo, meu Deus, eu sou muito ruim, eu vou desistir. E aí eu comparo muito isso com copy. Imagina uma pessoa começando, falando, tá, eu gosto de escrever, vou me dar bem. Aí a pessoa vê que é outra coisa, que tem que saber vender, que tem que saber de marketing, que saber o que é lead, de onde vai, para onde vai, tem que entender de estratégia. E a pessoa quer desistir, né? E eu falei, não vou desistir, eu vou ser RX. RX é aquela pessoa do CrossFit que faz com maior peso, nas repetições certas, no tempo certo e tal. E aí eu faço essa analogia também. O copywriter RX é aquele que confiou no processo, que entendeu que ia doer até crescer, que ia errar, que ia falhar, que ia ter que deixar o ego de lado. E eu vejo muito isso, né? Você tem que ter disciplina. Então, nos esportes eu acho que tem tudo a ver. O sucesso
no esporte, sucesso nos negócios são bem parecidos, né? A pessoa que ganhou a corrida, que ganhou no basquete, que foi RX no CrossFit, foi uma pessoa que não desistiu. Se ela ganhou, não é porque ela nasceu boa com talento, é porque ela treinou mais do que as outras, é porque ela persistiu, porque ela chorou sozinha, porque ela fez a dieta, porque ela fez o que tinha que ser feito, né? Então, eu costumo chamar que é um copywriter RX, aquele que venceu. E essa, só para compartilhar por final aqui, essa questão de esporte, né? Acho que isso me ajudou muito e deve ter te ajudado também nessa sua trajetória, de entender realmente esse processo, né? Hoje eu pratico basquete há 10 anos, faço musculação também. Então, assim, é uma coisa que eu sou apaixonado desde criança. Então, e eu pratico, e eu sei eu lembro até hoje do primeiro dia que eu fiz uma aula de basquete. Pô, não sabia nem jogar a bola, não sabia fazer nada. E é um processo que demora muito tempo para você amadurecer e crescer. E quando você entende isso no esporte, você consegue de fato aplicar isso para qualquer área da sua vida, né? Hoje eu comecei um desafio maior agora, que é musculação, né? Eu já treinava, mas eu quero fazer musculação para crescer, para ter um corpo legal. E eu sei que eu tenho que me alimentar bem, dormir bem, não posso beber, tenho que treinar todos os dias. Então, é um desafio que eu estou passando meses agora, mas que eu entendo que é um processo. Eu já tenho essa maturidade, então eu estou seguindo ali tranquilo, fazendo o meu dia a dia. E acho que quem pratica esporte entende muito bem que na vida profissional, como você falou, tudo é um processo, tudo demora um tempo, né? A gente precisa ser maduro e esperar, né? Exatamente. E quem fica se perguntando como é que eu tenho a disciplina que você tem, eu não consigo, eu procrastino isso e aquilo, disciplina do esporte. Se você tem a coragem de ir para um esporte que você vai ficar com a mão toda ralada, você vai se machucar inteiro, e você vai estar lá no dia seguinte com sol, chuva, dor, sem dor, você consegue fazer qualquer coisa na vida, né? Exatamente. Muito bom, Roberta. Muito obrigado aí pelo bate-papo. Foi incrível. Realmente bem legal conhecer a sua história, um pouco mais do que você faz e a gente poder compartilhar aqui com as pessoas, né? A ideia do podcast é realmente essa, que a gente consiga inspirar outras pessoas, assim como lá atrás eu e você com certeza nos inspiramos em mentores que puderam nos ajudar a crescer e chegar onde a gente chegou. E deixa aí suas redes sociais para quem quiser te acompanhar, conhecer um pouco mais do seu trabalho. Quem quiser acompanhar no Instagram, compartilhe lá diariamente minha rotina, conteúdos de copy, live, isso, aquilo, no @RobertaSVL, Roberta Santos, você ligado, né? Por isso que é SVL. Tem gente que acha que é Video Sales Letter, não sei. E no YouTube é o canal da Você Ligado, que eu estou me esforçando muito para trazer mais vídeos de qualidade, porque o futuro é dos vídeos. Não sei se vocês estão sabendo, mas você vai pesquisar no Google que vai aparecer um vídeo do YouTube. Então, embora antes de gravar um vídeo você tenha que escrever, o futuro é dos vídeos. Só para quem assistiu até aqui, ouviu até aqui, muito obrigada pela confiança. E não desista se você está no caminho, e se você ainda não começou, eu posso te afirmar uma coisa que foi uma frase que me fez começar nas coisas, que é você vai se arrepender de não ter começado antes. Então, se me perguntar o que você mudaria da sua trajetória inteira, eu acho que eu teria começado antes de qualquer coisa que eu fiz. Então, comece, e se você já começou, não desista, porque vale a pena. Exato. Muito obrigado mais uma vez, Roberta. Obrigado aí a todos que estão nos ouvindo e até um próximo episódio.